Ok, gente, vamos começar então a falar sobre spin, né? Vamos fazer uma revisão então do que significa spin na mecânica clássica, né? Spin na mecânica clássica é rotação, tá? É um tipo de momento angular. O momento angular orbital, que é calculado assim, né? Posição, produto vetorial com o momento linear, está associado ao movimento do centro de massa. Então é a posição do centro de massa e a velocidade do centro de massa, que aparece aqui na expressão do momento angular orbital. Já o momento angular de spin, ou de rotação, né, ele tem a ver com o movimento das partículas que compõem o seu objeto em torno do centro de massa. Né? Uma expressão típica para isso é essa daqui, o momento angular de spin, S, é o momento de inércia, I, vezes o vetor rotação, ou a velocidade angular, né? O vetor, velocidade angular ou frequência angular. Mesmo que vocês não tenham visto isso em mecânica clássica, eu acho que não é difícil de entender. Você pode decompor o movimento de qualquer objeto, né, como o movimento das suas próprias partículas em torno do centro de massa e do movimento como um todo do objeto pelo espaço. Né? Pode pensar no sistema solar, por exemplo, o planeta Terra. Né? O planeta Terra gira em torno do Sol, vamos dizer, né? Em linguagem bem coloquial. Então, quando a gente fala isso, a gente diz que o centro de massa, né, da Terra, ou todos os objetos da Terra, representados pelo seu centro de massa, giram em torno do Sol. Ao mesmo tempo, a Terra gira em torno de seu eixo, né, norte-sul. E isso seria o momento angular de spin. Né? A rotação da Terra em torno do Sol é o momento angular orbital. E a rotação da Terra, né, ou seja, de todos os objetos, todas as partículas que compõem o planeta Terra, girando em torno do eixo norte e sul, seria o momento angular de spin, né, que é o movimento relativo ao centro de massa. No contexto clássico, essa distinção é puramente formal, pura conveniência, né, porque o momento de spin é a soma dos momentos angulares orbitais em torno do centro de massa. Né? Ao mesmo tempo em que o centro de massa tem o seu momento angular em torno de alguma outra coisa. Né? É pura conveniência, as duas coisas são equivalentes. Né? Então, quando eu disse que há dois tipos de momento angular, é pura convenção. Não é que sejam fundamentalmente diferentes. É só uma maneira de representar para facilitar as contas. Né? Na mecânica quântica, a coisa é bem diferente. Né? Apesar de ser um pouco, ter certa semelhança, mas é diferente e a diferença é fundamental. A gente já viu isso, que o momento angular orbital é descrito pelos harmônicos esféricos. Né? Os harmônicos esféricos são as autofunções do momento angular, né, de L ao quadrado, por exemplo. E isso a gente aplicou e viu que é solução, né, do movimento do elétron em torno do núcleo do átomo de hidrogênio. Né? Parte da solução são os harmônicos esféricos e vem do fato de o elétron ter momento angular. Né? E nesse caso seria o momento angular orbital, por analogia. Né? Mas também existe uma outra forma de momento angular que percebeu-se, descobriu-se experimentalmente. Eu vou contar esse experimento para vocês depois, que se decidiu chamar de momento angular de spin ou de rotação, mas nesse caso é pura analogia ao spin clássico, tá? Porque, por exemplo, né, o elétron, até onde se sabe, é uma partícula pontual, ou seja, ela não tem rotação em torno do seu próprio eixo, não é como se fosse uma bolinha girando em torno de algum eixo que passa pelo centro de massa. É alguma outra coisa que a gente não sabe o que é. O que é o spin de um elétron? Honestamente, ninguém sabe. Tá? Mas sabe-se que existe. Né? Existe alguma coisa que é uma espécie de momento angular que, por analogia, a mecânica clássica se decidiu chamar de spin. Tá? Então, em mecânica quântica, a gente pode falar de dois tipos de momento angular, né? Pelo menos em relação a partículas elementares. O momento angular extrínseco, que é o L, ou orbital, apesar de ninguém usar muito essa palavra nesse caso, e o momento angular intrínseco, ou momento angular de spin, que é o S. Tá bom? E qual é a teoria sobre o spin de partículas? Bom, ela é um clone, uma cópia da teoria do momento angular orbital que a gente viu no último tema do curso. Né?
A cópia começa pelas relações de comutação. Então, na aula de momento angular, a gente viu as relações de comutação entre Lx, Ly, Ly, Lz e Lz com Lx. Né? Para o spin, a gente chama os operadores de Sx, Sy e Sz, que são os componentes do momento angular de spin S, né? Que seria este vetor S aqui, que é o momento angular de spin, quantizado com um chapeuzinho em cima, né? Sx, Sy e Sz, ou seja, né, o operador momento angular S é o Sx na direção x, Sy na direção y e Sz na direção z. Tá? Também a gente pode pensar, então essa aqui é a primeira parte da clonagem, né, vamos dizer. E podemos pensar também nos operadores módulo ao quadrado do spin e projeção do spin na direção z, ou direção x e y. Né? E a cópia está aqui. Ó, né? Quando você aplica o s ao quadrado a um estado, você gera o alto valor s mais 1, h cortado ao quadrado, em analogia ao que acontece com L ao quadrado, né? Quando você aplica o L ao quadrado a um esférico, a um harmônico esférico, você gera L mais 1, h cortado ao quadrado, vezes o alto estado, né? Então, por analogia, a gente escreve assim. E a mesma coisa vale para Sz. Sz encontra um alto estado, gera um número quântico ms h cortado. Né? E o ms aqui, por analogia com aquele número quântico m, que aparece nos harmônicos esféricos. Tá? Agora, como representar os estados? Estão aqui. Ó, né? Eu poderia colocar uma função SMS, né, em analogia aos esféricos harmônicos y, L, M, eu poderia pensar em uma função, sei lá, alguma coisa SMS, né, com os números quânticos S e MS, que representam o spin. No entanto, né, a gente não sabe o que é spin, não sabe como representar os autoestados do spin como uma função. Você não sei nem o que é. Né? Então eu só posso, o máximo que eu consigo fazer é escrever como um ket, né? E a gente já viu antes, no último vídeo, que é o que importa, né, para representar um estado, é você falar quais são os autovalores ou os números quânticos, né? Que nesse caso são S e MS. Tá? Diferente do L e do M, por outro lado, né, que são os números quânticos que aparecem no momento angular orbital, que a gente viu na última aula, os números quânticos S e MS podem ser também semi-inteiros. Né? Na última aula, quando a gente falou de momento angular, a gente tinha encontrado valores semi-inteiros como uma possibilidade, mas a solução por separação de variáveis não permitia, então a gente descartou. Agora, para spin, eles podem ser usados, tá? Então, uma partícula pode ter spin S igual a 0, meio, ou 1, 3 meios, tanto faz. Qualquer valor inteiro ou semi-inteiro. Ao mesmo tempo, o MS, faltou o Szinho aqui. Quando eu colocar esse PDF no Google, eu vou colocar o Szinho aqui, tá? O MS pode ir de menos S até mais S, né? Da mesma maneira que o M poderia ir de menos L até mais L, tá? Então essa é a teoria algébrica do spin. É uma clonagem, uma cópia, tá, da teoria do momento angular orbital, como a gente viu na última aula. Então a gente pode representar o spin como um vetor com componentes nas três direções cartesianas, né, x, y, z. Pode pensar no módulo ao quadrado do spin, pode pensar na projeção do spin, do momento angular de spin, né, em qualquer uma das direções, achar os autoestados e autovalores, né, S e MS são os números quânticos que representam os autoestados, e os autovalores dependem de S ou MS, né, S ao quadrado depende do S mais 1, e o Sz depende do MS, sendo que o S é um número inteiro ou semi-inteiro, positivo, e o M vai de menos S, o MS, né, vai de menos S até mais S. Tá legal? Esse exercício aqui eu não vou pedir para vocês fazerem, ele é meio complicadinho, mas a gente vai usar este resultado em vários instantes desta aula sobre momento angular de spin ou sobre spin, tá? Então eu não vou pedir para vocês fazerem, mas a gente vai usar diversas vezes. Quem tiver interesse, vai lá no livro do Griffiths, veja o exercício 4.18, se quiser tentar demonstrar esta relação, tá? Bom, gente, era isso, vamos
passar para a próxima parte do problema, né? Como eu falei, então, nesse último slide, o spin S, o valor de S desse número quântico S para o spin, pode ser qualquer valor inteiro ou semi-inteiro. Por outro lado, cada partícula tem o seu S, ele é imutável. Tá? Diferente do momento angular orbital, que a gente estava vendo nas outras aulas, que pode assumir qualquer valor, né? O L que aparece aqui nos harmônicos esféricos pode ser qualquer valor inteiro, né? Ou zero, dependendo do estado em que a partícula se encontre. Pode ter L igual a 0, L igual a 1, L igual a 2, etc. Sempre inteira, né? Por outro lado, o Szinho, que é o valor do número quântico de spin S, é fixo para cada partícula, cada tipo de partícula. Cada uma tem o seu. Então, mesons π tem spin 0. Eles são spins imutáveis. Sempre que os mesons π aparecem em algum lugar, eles têm spin 0. Elétrons, prótons e nêutrons, né, que são as partículas que formam a matéria, como a gente conhece, tem spin meio. Fótons tem spin 1. Partículas delta, 3,5. Gravitons tem spin 2. Né? Então, assim por diante. S é fixo e só é alterado se você alterar a partícula. Né? Por exemplo, por uma colisão de alta energia no acelerador. E é uma coisa que a gente não vai entrar em detalhes aqui da física nuclear. Tá? Mas a ideia aqui é super importante, de que o spin de cada partícula é fixo, é único. Cada partícula tem o seu e não muda, desde que você não mude a partícula. Tá? Vamos fazer aqui um exercício para vocês verem como a analogia do spin quântico com a rotação em torno de um eixo é uma analogia capenga, é falha. Então o exercício está na lista e é esse daqui. Ó. Se o elétron fosse uma esfera sólida, né, clássica de raio, dado por esta expressão, que veio daqui, ó, veio de supor que a massa do elétron vem da energia armazenada no seu campo elétrico pela teoria da relatividade, né, E igual a mc². Se você usa a relatividade e faz essas hipóteses aqui, você encontra o raio clássico de um elétron. O raio, como se o elétron fosse uma esferinha, né, de raio RC. Dá para você calcular isso aqui, é um número bem pequeno. Então vamos supor que este elétron esteja rodando em torno de um eixo que passa pelo seu centro. É uma esfera que fica rodando em torno do seu próprio eixo. Né? Com momento angular, h cortado sobre 2. Por que h cortado sobre 2? Porque, né, é o alto valor aqui de Sz. O elétron está girando em torno do eixo Z, tem um Sz dado por ms e h cortado. Agora, para o elétron, S igual a meio. Então o ms pode ser menos meio ou mais meio. Só tem duas opções para o ms. Né? Portanto, ele tem um valor de Sz, o valor que você pode medir, ou mais h cortado sobre 2, ou menos h cortado sobre 2. Né? Vamos pensar que seja mais h cortado sobre 2. Se você supõe que o elétron tem este momento angular, e este raio, e o elétron é esférico, qual é a velocidade de um ponto no equador do elétron? Né? A solução está aqui. Ó. A gente sabe calcular da mecânica clássica o momento angular de uma esfera por esta fórmula. É o momento de inércia I vezes a frequência angular ou velocidade angular. Como o elétron tem um raio RC, é uma esfera de raio RC, a velocidade de um ponto no equador é a velocidade angular vezes o raio. Né? Então, a velocidade de um ponto no equador é ômega RC. Substituindo isso nessa equação, né, o L é igual ao momento de inércia, que é 2mr² sobre 5, que está aqui, vezes o ômega, que é V sobre RC. Simplificando, você tem isso daqui. E aí você isola o V, né, substitui o valor de RC dado pelo enunciado. Essa daqui é a expressão para a velocidade de um ponto no equador do elétron que gira em torno do eixo Z, com o momento angular h cortado sobre 2. Fazendo as contas, substituindo nos valores numéricos aqui, você descobre que a velocidade deste ponto na periferia do elétron deveria ser de 5 vezes 10 a décima metros por segundo, que representa um valor 171 vezes a velocidade da luz. Né? Que não faz o menor sentido. E esse número aqui, 171, né, já diz para você que esse elétron não está fazendo a coisa classicamente, não está fazendo a coisa direito, vamos dizer. Né? Esse elétron é 171.
significa que ele não está girando em torno do seu próprio eixo. Se ele estivesse, ele teria uma velocidade, pelo um ponto na sua periferia, maior, quase 200 vezes maior que a velocidade da luz. Né? Não faz o menor sentido. Portanto, a analogia de spin quântico com o spin clássico, né? Ou seja, a rotação, é forçada. Tá? Este nome spin é usado e não tem nem como parar de usar mais, de tão tradicional que ele acabou se tornando, mas é uma analogia bem forçada. Tá? Se você puxar, se você forçar essa analogia, não faz o menor sentido. Tá bom? Ok, gente, essa aqui é a introdução sobre spins. Na sequência a gente vai falar sobre spin meio e as consequências que isso tem sobre a física, né, de partículas, tá? Então até a próxima. Valeu!